Boa noite a todos. Começamos mais uma entrevista hoje. O tema é um tema já antigo meu. Inclusive, eu estou aí concluindo minha tese de doutoramento relativa a essa temática tão interessante, né? Que está aí palpitante, inclusive nas decisões das nossas Cortes Supremas, né? E teve agora uma decisão interessante no STF que já abordou justamente essa questão do direito ao esquecimento, né? Que está ligado aí à intimidade, à privacidade. Ou podemos falar aí numa liberdade de expressão. Então, para isso, hoje eu vou trazer um convidado, um amigo meu também de longa data, professor Fernando Neri, que vai aí, né, nós vamos debater e conversar sobre essa temática tão instigante, que é justamente essa questão, né, do direito ao esquecimento. Então vamos chamar ele aqui, fazer a leitura do currículo dele. Ele já está presente aqui na sala. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Tranquilo. Desculpa aí o atraso aí, professor. É que Não. ajuste de câmera aqui, né, no estúdio, mini estúdio aqui. Foi bom que deu tempo de eu tossir aqui, que eu me engasguei um pouco. Ah, que bom. Falei, que sorte. Tá ótimo. Fernando, vou te chamar de Fernando, que nós já somos amigos, né, de longa data. Sim, Então, é verdade. acho que nós temos essa intimidade, né, professor? Sim, com certeza, meu amigo. Com certeza. Tá. Fiquei honrado com o seu convite aí. Muito obrigado. Não, a honra é toda minha. O Fernando Neri é um amigo nosso já antigo do nosso Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, né? Da qual é uma área que a gente estuda, né, em conjunto. E a gente se conheceu já nesses congressos da vida, né? É verdade. Fernando? E eu sempre lembro da figura aí saudosa do nosso amigo Puca, né? Professor José Carlos, né? De Araújo Almeida Filho, que foi o nosso mentor, né? Foi o fundador do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, que fez o primeiro congresso em Petrópolis, né? Salvo engano meu, acho que foi em 2002. E foi aí. Ele foi aí para nós. Tivemos em São Paulo também, né? Teve um congresso lá Tivemos São Paulo e Petrópolis, né? No Rio de Janeiro, né? Então a gente tem aí uma história bonita aí para contar. E legal. O professor José Carlos, ele foi aí um dos pais aí da teoria geral do processo eletrônico, né? É verdade. Para trabalhar essa questão do processo eletrônico, diversos livros dele foi lançado na América Latina. Ele teve vários honoris causa, né? E realmente ele sempre vai ser aí uma pessoa a ser lembrada em todos os aspectos, né? Ele sempre é citado, bastante citado até hoje. Citado até hoje, né? Tá ótimo. Muito bem. Fernando, vou fazer o seguinte, então. Nós temos uma temática muito legal aí para enfrentar hoje. E eu vou fazer a leitura do seu currículo, tá? E a gente depois já podemos começar aí, né? A fazer o nosso bate-papo informal aí. Pode ser? É claro, mas pode resumir, viu, Guilherme? Eu não posso resumir? Porque o Google... O seu currículo é muito extenso, Fernando. Não é tanto, mas o Google conta tudo, né? Hoje não tem. Aliás, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Google hoje. Maravilha. Então tá bom. O Fernando Neri, para quem não conhece, mas ele é muito já notório, professor notório. Ele tem mestrado em Direito Civil pela PUC de São Paulo, né, especialista em Direito Processual Civil, professor de Direito Privado na Universidade Presbiteriana, né, Mackenzie, professor de pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, né, advogado, e ele é membro de vários editoriais, né, Fernando? Tanto da editora RT, né, da editora Apória Jurídica, parecerista, né, de algumas revistas, tá? Inclusive a convite da Corregedoria da Justiça Federal, conteudista também da editora Saraiva, e publicou diversos artigos e livros aí a nível de Brasil e Europa, né? E também é colunista da revista Direito ETI, né? Então aí uma forma bem breve de falar aí do currículo extenso do Fernando. E Fernando, olha só, né? Hoje nós temos aí uma temática tão interessante. Tivemos um julgamento recém agora, né, no STF, sobre o caso do direito ao esquecimento, né? Exatamente. O The Right to be Forgotten, né? O direito ao olvido, né?
o direito de ser deixado em paz, né? Então, para a gente começar essa discussão entre direito de esquecimento e liberdade de expressão, né? Você poderia conversar aí com os espectadores, né? Ilustrar, né? Para os ouvintes, né? O que é esse tal do direito ao esquecimento, né? Para a gente começar a nossa conversa. Então, eu quero dar boa noite para todos aqueles que foram ingressando, muitos amigos aí, né, nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Então, a ideia do direito ao esquecimento seria para apagar, né, ou deletar fatos ou atos que façam com que a pessoa recobre o passado, porque isso acabou se volumando por conta da tecnologia, né? Sim. Porque o fenômeno tecnológico, ele acabou... Na verdade, Guilherme, tudo nasceu da tecnologia, né? Se nós formos fazer uma busca da origem do direito ao esquecimento, lá de Warren Brandeis, nós vamos verificar que tudo nasceu por meio da tecnologia, a invenção da máquina de fotografar, o problema de ter pego lá o senador, na casa do senador, a festa que havia lá, os jornais, né? O paparazzi surgiu ali e acabou complicando, né, a vida das pessoas, porque foram publicadas intimidades que ocorreram dentro da festa, na casa de um senador norte-americano. Então, o direito ao esquecimento, com o alavancar da tecnologia, desde a época em que foi inventada a máquina Kodak lá, de foto instantânea, para cá, o direito ao esquecimento se tornou um tema rico. Por quê? Porque hoje tudo que você posta nas redes sociais, as notícias, praticamente fica perpétuo aquilo, né? Certo. Nós que trabalhamos aí com isso, tanto na área da advocacia como nos nossos estudos, a gente sabe, sempre aconselhamos, né, as pessoas a tomarem cuidado com as postagens. E aí o direito ao esquecimento ele surge como um direito ligado ao direito da personalidade para preservar um grau de privacidade do indivíduo. Né? É um direito que a pessoa tem de não ver aquelas imagens, fotografias, tudo ligado à personalidade, né, Guilherme? Evitar que isso seja perpetuado. E daí decorrem situações, muitas, inúmeras situações aí já ocorreram, falando a respeito do direito ao esquecimento. Né? Eu mesmo fui procurado uma vez por uma pessoa que apanhou numa luta lá ele levou uma surra do Maguila, né? Até vai ficar com raiva de mim, né? Por mencionar isso aqui, mas já faz tanto tempo, nem sei se ele vai ver, né? Então, se ele ver, ele está sendo um exemplo aqui acadêmico, né? Acho que é válido. Claro. Mas ele pediu para tirar do ar aquilo. Por quê? Porque ele, por conta daquela notícia que circulou nas redes sociais, na internet, na época, que ele foi derrotado, né, por nocaute pelo Maguila e perdeu uma série de participação de campeonatos. Não conseguiu mais, né, uma posição na luta para poder ganhar algum dinheiro. Aquilo prejudicou a carreira dele. E não tinha como tirar aquilo, então ele nos procurou. Então, aqui um exemplo típico, né? O direito de esquecimento é isso. Até quanto tempo? Vai ficar na linha do tempo para sempre aquela matéria que é publicada? Né? Então, basicamente é isso, né, Tommy? Certo. E já que nós estamos falando de direito de esquecimento, né, privacidade, intimidade, vida privada, Fernando, vamos fazer o contraponto. Então, o que seria... Vamos falar agora da liberdade de expressão, né, que está tão em voga hoje, né? Exatamente. Quando a gente fala de liberdade de expressão, você vê que interessante. O direito ao esquecimento é um direito que ele surge a partir da dignidade da pessoa humana para proteger um direito individual, né? Subjetivo. A pessoa tem aquele direito de se proteger com relação à sua honra, à sua imagem. E a liberdade de expressão também é um direito fundamental, que nasceu com a concepção de que o Estado não pode reprimir a manifestação de vontade lícita. O que a liberdade de expressão, como direito fundamental, ela protege? Ela protege a oportunidade de dizer o que pensa ao cidadão comum, para demonstrar que o Estado é democrático, que o Estado não vai impor, né,
uma tapa na boca daquela pessoa, não vai impedi-la, mas veja, essa manifestação, a liberdade de expressão, né? Que é a manifestação de vontade ali, que a pessoa vai expressar o que ela pensa, também tem limites, né? Não é uma coisa que não tem limites. A liberdade de expressão ela tem os limites da lei. Então, não é porque eu tenho a liberdade de expressar que eu vou fazer o que eu quiser. Eu tenho que agir dentro daquela limitação. E foi o contraponto da liberdade de expressão, a mola, ou digamos aí, o ponto-chave, né, do julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema do repercussão geral 786. Perfeito. E agora você tocou num ponto nevrálgico da discussão, né, Fernando? Vamos falar sobre esse julgamento, né, do STF, que foi 9-1, né? E parece que houve... o voto vencido foi do o ministro Cássio, né? Pois é. E teve também o ministro Luiz Roberto Barroso se deu por impedido, né? Por ele ter advogado num caso semelhante, Isso, né? Defendendo um exatamente. réu. Então parece que foi Exatamente. 9-1. O resultado foi 9-1, né? E aí nós vamos Exatamente. O ver aí resultado alguns votos foi esse o aí. resultado. Me Pois é, que chamou vamos falar bastante sobre isso. atenção, sabe, Tom? Guilherme, me chamou muita atenção, porque essa decisão, na minha ótica, pelo que a gente vem estudando, né? Só do tempo que nós nos conhecemos, deve ser aí beirando uns 10 anos ou mais, né, Guilherme? Em torno lá do IBDE, nós já estudamos essa matéria há mais ou menos esse tempo todo aí, né? Sempre estivemos ligados, fazendo TCC, auxiliando os alunos com o orientador. Então, esse é um tema que, para nós, a gente circula, transita sem dificuldade. Parece que o Supremo perdeu uma grande chance de fazer um paradigma aí e eliminar problemas, né? A decisão, Guilherme, foi um pouco salomônica, você não achou? Lembra daquela passagem bíblica? Que Salomão, as duas mulheres falaram, a criancinha que morreu era minha, né? Porque as duas dormiram juntas e a criança de cada uma do lado. Algum deles sufocou a criança da outra, morreu, diz a Bíblia, né? E aí, aí o Salomão tem uma ideia, vamos cortar a criança no meio, eu dou metade para cada um e fica tudo certo. Porque aí a mãe de verdade se manifestou, não faça isso. Tá? Então, parece que o Supremo quis passar a bola mesmo, porque quando ele fala que cada caso é um caso que vai ser examinado, ora, mas então não precisa ter repercussão geral, não é mesmo? Claro. O tema tem repercussão geral, você tem a chance ali de decidir criar um paradigma, porque não tem legislação a respeito, aí você pega e vai dar uma decisão salomônica. Não, cada caso é um caso. Nesse caso, que ele diz lá do Aida Curi, né, que é o caso da Aida Curi, aqui não vai se aplicar, porque aí vem o relator, o ministro Dias Toffoli, dizendo lá que é incompatível com a Constituição o direito ao esquecimento. E ainda faz fundamentação na LGPD, de modo, com todo o respeito que eu tenho pelo ministro, equivocado, né? Totalmente. Por quê? Porque, no meu entendimento, a LGPD trata de dados, né? Nós estamos falando aqui de uma situação diferente. Nós não estamos falando aqui de dados. Quer dizer, então, relacionado às famílias que tiverem uma matéria sendo veiculada, as famílias não podem mais procurar indenização porque o Supremo fechou a porta. Pelo menos enquanto não tiver lei, né, Guilherme? Porque a nossa esperança é que o legislador se mova e que o PL que está em andamento se transforme em legislação. Aí haverá uma válvula de escape para corrigir esse problema. Inclusive, o primeiro PL sobre direito de esquecimento foi da lavra do Eduardo Cunha, né? Então, por isso pega essa pecha, né? O pessoal já vai para um outro lado, né? Já vai para um lado mais pejorativo da questão. E vamos falar um pouco desse julgamento. Foi o caso da Aida Curi, né? Que aconteceu há muito tempo atrás, foi na década de 50. Isso. Ela era freira, né? E aconteceu no Rio de Janeiro. Houve uma tentativa de estupro, né? E depois ela foi arremessada, né? Houve um homicídio. Ela foi arremessada do prédio, né? E ela foi assassinada. E depois parece que esse caso ele foi trazido, né? Naquele programa da Rede Globo, né? O Linha Direta, né? Pois é. E parece que esse caso parece que trouxe à tona, né? Todo aquele sofrimento, né, da família, porque foram os familiares, né, que ajuizaram a ação,
para pedir para que fosse decretado, né, esse apagamento, né, esse esquecimento, que, no meu entender, é totalmente cabível, né, à Eu família, também. de não ter que mais rememorar isso, né, reviver. Nós vamos até falar disso agora no próximo questionamento que eu vou te fazer, Fernando, sobre a questão do direito à memória, né? E é uma coisa assim tão insensível, né? Porque você veja, Fernando, são pessoas comuns, né? E elas só querem ser deixadas em paz, né? Elas só querem que isso aí apague, que isso aí acabe, né? E parece que, eu não sei se não, foi a Rosa Weber, eu acho que não foi a Carmen Lúcia, que ela falou assim: veja, hoje nós temos casos, né, das minorias, né? Aí os índios, né, as mulheres, né, aí os afrodescendentes. Então ela começa a trazer essa questão e eu concordo totalmente com ela. Lógico, o que fica de mau exemplo para a história, né? Ela realmente, isso aí tem que ser relembrado, né? Isso tem que ser trazido novamente para a sociedade, para que isso nunca mais ocorra, né? Nenhum exemplo ruim, né, aconteça. Né? E não é por ser minoria, mas qualquer pessoa, né, de qualquer caso que seja um ato bárbaro, né, cruel, desumano, que atente contra os direitos fundamentais, né, contra as garantias fundamentais, eu acho que isso aí deve ser muito, muito respeitado. Agora, a pergunta que eu faço para você, então, Fernando, por que não se respeitou o direito à privacidade, né? Por que não respeitou o direito ao esquecimento, né? Dessa família que já teve, né? Aí, né? Um familiar, que foi aí de uma forma brutal, né? Violenta, assassinada, né? E vítima de, agora eu não lembro se ela foi estuprada ou foi uma tentativa, né? E veja, isso tem que ser trazido dentro de um programa televisivo, né? E isso não parece que não. Eles falaram assim, não, mas as faculdades, né, trouxeram isso aí como um caso célebre, né? Os bancos, as cátedras trazem isso como um exemplo, mas exemplo de o quê, né? É a necessidade de citar, né, as pessoas, os nomes das pessoas, rememorar isso dentro de um programa televisivo, né? Será que isso aí não trouxe audiência, né, para esse programa? Então, eu vou deixar essa batata quente com você aí, Fernando. Quero A saber a tua questão opinião. é, mais uma vez, estão entrando os amigos aí. Boa noite, obrigado vocês que receberam o convite, né? Que Boa estão noite. disponíveis para nos assistir. Estamos falando sobre direito ao esquecimento. Então, olha só, Guilherme, o interesse público, né? Que é uma das chavinhas aí que foi utilizado para justificar o voto da maioria em repercussão geral. Eles Uhum. alegam que a liberdade de expressão ela tem que preponderar, seguiram, né, uma teoria do professor Sarmento, que quem conhece, né, o Sim. professor ele escreve a esse respeito, dizendo que não poderia tapar a liberdade de expressão, que Uhum. haverá uma memória coletiva, né? Aí Certo. vem, mas cadê o interesse público? Eu vou fazer uma pergunta, meu querido, né? É uma pergunta para a gente aqui na dialética conseguir chegar a uma resposta. Veja só, se o interesse público ele é perpétuo, porque pelo que está me parecendo que o interesse público aí é perpétuo. Por Certo. que nós temos então leis que caem em desuso? Por que nós temos leis que deixam de ser vigentes? Por que uma lei nova revoga uma velha? Então, me Perfeito. parece que um problema que poderia Ótimo. ser resolvido mensurando temporalmente o direito ao esquecimento, como a própria lei já faz. A gente vê que a própria lei já faz isso. Por exemplo, quando a gente fala em Marco Civil da Internet, LGPD, falamos aí em direitos relacionados à criança e adolescente. Por exemplo, a criança vai nascer, tem que o hospital deixar os dados, a ficha médica por um prazo de 18 anos, né? A Serasa, como você sabe, né, tem um período de tempo lá para poder deixar os dados. Ué, Perfeito. vamos temporizar. A pessoa que comete um crime, ela tem o direito de ir lá, e depois que ela pagou a pena Perfeito. perante a sociedade, ela tem o direito de apagar o registro. Você sabe disso, é ação de Claro. reabilitação criminal, pagar o registro porque ele precisa ser empregado, né? A própria teoria da prescrição no direito penal, ela traz a ideia do direito ao esquecimento, né? De certa Sim. forma,
seria isso. Então, me parece que o que o Supremo fez ao decidir desse modo foi tornar o interesse público perpétuo, e o que não é verdade. Nós temos uma situação que tem um foco e uma intensidade, e essa intensidade, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Não há justificativa para manter por um tempo indefinido uma situação sob a égide da alegação de se tratar de direito público. Né? Direito é um direito porque a liberdade de expressão é um bem público. O interesse público faz com que isso permaneça. Mas até quando? Sim. Me parece que houve aí um preciosismo muito grande, né? E uma preocupação política. Por quê? Por que eu digo isso? Né? Porque você pode pegar lá o elenco de leis e de projetos de lei que existem pautando o direito ao esquecimento. Você mesmo já falou. O primeiro deles foi Eduardo Cunha, que fez o projeto baseado numa manchete do Globo que saiu. Artigo. A finalidade do projeto de lei dele, que é ridículo, né? Que você pega lá para ler, não tem projeto, tem um link, tem uma URL do Globo lá. Né? Não tem mais nada. Então, quer dizer, a finalidade era de blindar-se, proteger-se, né? Perfeito. E essa finalidade desapareceu, né? Então, quando a gente fala em direito ao esquecimento, tem muitos interesses de pessoas poderosas, né? Exatamente. Me desculpa aqui, sem papos na língua, né? Claro. Vou segurar. Há interesse de pessoas que possuem muito poder de que isso não siga adiante. Mas é aquela história, né? O mal que eu planto hoje, eu colho amanhã. Então, isso aí vai voltar. Então, para não fazer, aí vem aquela decisão, fica de bem com todo mundo, né? Então, a gente tira da frente e não desagrada a gregos nem troianos, e perde uma oportunidade de sair na vanguarda aí mundial, talvez, de trazendo uma doutrina com uma pauta melhor, mas eles deixaram a bola na mão do próprio legislativo de novo. Você não certo. acha? Claro. Quando você fala em ditadura militar, né? Alguns dizem que não houve, mas enfim, a ditadura militar que aconteceu lá na década de 64, por 20 anos, isso é uma coisa. Isso é um fato histórico. Quando você fala do impeachment do Collor, né, ou da Dilma, são dois fatos históricos também. Isso sim, claro, isso tem que ser relembrado, isso tem que ser rememorizado, né? Isso tem que estar dentro dos livros de história do Brasil, né? Faz parte da nossa história. Ao passo que um assassinato, quantas vítimas são vítimas, né, de estupro e de homicídio, né, Fernando, por dia? Onde que está o interesse público, né? Pois é, ninguém fica lembrando isso, né? Ninguém fica fazendo filme, né? Fica fazendo histórias, né? Fazendo encenações, né? Ficções. Sim. Essa decisão ela vai fomentar uma exploração agora por parte das indústrias de entretenimento para desenterrar casos assim antigos, né? Você não acha? Perfeito. Isso vai até naquela questão das biografias, lembra? Biografias não autorizadas, né? Exato, que aconteceu, acho que foi com o Roberto Carlos, né? Então, essas são questões bem... A gente tem que tomar um certo cuidado de separar, né? Aí eu vou deixar a bola com você depois também para falar um pouquinho sobre o direito à memória, né? O que seria o direito à memória? Que ela também está vinculada com o direito à liberdade de expressão, né? E uma coisa é a gente, né, trazer à tona algo que tem relevância para a sociedade brasileira. A outra, né, é falar de um caso, né, de uma pessoa que foi vítima, né, de um crime brutal, bárbaro, e você estar trazendo isso à tona novamente depois de 50, 60, 70 anos. Qual é a relevância disso, né? Quem é que ganha com isso? E até para a gente fazer um paralelo aqui, Fernando, teve aquele caso também, né, da chacina da Candelária, né, em 93. Isso, e esse serralheiro, ele foi lá acusado, né, de ter feito a chacina. E ele foi inocentado, né? Foi, inclusive, transitou em julgado, tal. E realmente foi confirmado que ele era inocente. Ele nem estava lá no local. E o que aconteceu? Também foi lá para o programa, esse programinha aí da linha direta.
Mas nesse caso, ele entrou, né, com a ação, porque, veja, o que pode ter. O cara perdeu tudo, né? Ele perde família, ele perde emprego, ele pode ser o quê? Ele pode ser, né, assassinado aí no meio da rua, né? Que eles vão querer fazer justiça, né? Com uma pessoa que é inocente. E nesse caso aí, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que se aplicaria, né, o direito de esquecimento. Olha só que interessante, né? Então, o STJ tinha uma posição forte já nesse sentido. Foi Pois agora é. desmantelada, né? Então, a grande pergunta que eu deixo para você aqui, Fernando, qual é a diferença da chacina da Candelária para o caso da Ida Curi? Né? Se os dois foram relembrados no mesmo programa televisivo, daquela televisão, né, da Rede Globo, né, da linha direta, só que um foi negado esquecimento e outro foi dado o direito ao esquecimento, né? Dois pesos, duas medidas, duplo padrão, o que aconteceu? Me parece que aí não é. E olha, se a gente dissesse assim, é contemporaneidade, né? Foi muito tempo antes que o STJ julgou. Não, as teses são as mesmas. Não tem nada diferente. Não mudou nada, é verdade. É só os votos que foram diferenciados aí. Por que será, não? Então, a gente acaba chegando ao entendimento de que, infelizmente, se perdeu uma grande oportunidade. Eu fico com o STJ. Eu fico com o STJ. Eu também. Respeito a decisão do Supremo. Como advogado, vou ter que trabalhar para demonstrar que aquilo lá não existe. Né? A gente tem outros caminhos, né, para buscar uma indenização. Não precisa ser especificamente amparado nesta tese, né? Que senão o advogado não pode ser pobre de criatividade. Ele tem que explorar todos os recursos possíveis. Né? Há um problema muito sério também, aproveitando o gancho que você falou aí, que é o da desindexação, que é um problema grave e que ninguém quer pôr o dedo. Ninguém quer pôr o dedo. Veja. Perfeito. Quem quer se levantar contra a Google e essas superpotências? As Big Techs. As Big Techs. Agora fala para mim, quem tem coragem? Eu peço licença e perdão aos colegas que vão ver esse vídeo, que são meus amigos, tem muitos deles que advogam, inclusive, para as Big Techs, e eu respeito, mas aí cada um na sua, né? Eu estou aqui falando abertamente com um amigo meu, que eu conheço há faz tempo, e com os meus amigos, então aqui eu abro o verbo. Então, é um exercício de dialética, né, Fernando? Aqui nós estamos só aqui fazendo interpretações e locubrações. Então, por que será que os indexadores conseguem jurisprudência favorável, decisões favoráveis? O senhor está querendo dizer alguma coisa? Não, o que eu estou querendo dizer é que há um respeito muito grande com as Big Techs, talvez muito maior do que com o Supremo Tribunal Federal. Né? Que a gente pensa que o Supremo é um grande poder, mas as Big Techs elas estão comandando o mundo. Né? Com certeza. A gente vê que existe realmente. Porque nas decisões, decisão de indexação, volta o caso Gonzalez, Google Espanha e Gonzalez. O que deu lá? O que deu lá, amigo? Fala um pouco. Foi o caso do Serasa, né? Foi o caso do Serasa aí, né? O Serasa lá da Espanha. O cara pagou a dívida, mas aí foi constando que ele era mal pagador. Aí ele foi o quê? Bateu nas contas a vida do cara. Né? Pois é. O que isso tem a ver, né, com a sociedade? Olha, é um negócio fantástico. Eu estou para até fazer um trabalho aí acadêmico e eu andei estudando um pouco a tese do Nelson Roosevelt, do professor Nelson Roosevelt. Sim. Ele fala sobre responsabilidade civil, ele desenvolve uma tese do ilícito lucrativo, que é muito interessante. Ó. Então, isso aqui fica de dica aí para quem quiser se aprofundar no assunto. Tem um seriado que eu gosto, também sou um cinéfilo, né? Gosto de assistir filme. Há muito tempo atrás assisti, gostei demais, o The Good Fight, que tem o The Good Wife e o The Good Fight. E num dos episódios lá, havia uma tal de um indexador chamado Shan Han, que era, na verdade, uma fantasia. Esse Shan Han, penso eu que não existe, né? E aí, o que acontece? Eles entraram numa batalha judicial e me chamou muita atenção porque havia um fato que era verdadeiro e para combater o fato verdadeiro, tecnologia combate com tecnologia. Então, claro. O que os camaradas fizeram, Guilherme?
eles recrutaram um exército lá de fake news para divulgar matéria contra-atacando outras mentiras para ofuscar aquela verdade que eles não queriam que visse. Então, veja que coisa interessante. A fake news, ela se proliferou como uma forma de ofuscar a verdadeira informação, né? Perfeito. Que é o que deveria primar. E aí, nós vamos verificar que isso também no judicial acontece. Os criminalistas usam um termo chamado lawfare, né? Que quando você tem o risco de perder, você começa a sofrer da parte que é adversária inúmeras ações judiciais para você não conseguir se defender, porque aí você vai ter um gasto imenso com advogados, com custo, e você vai ficar num desespero. Então, o professor Nelson Rosenwald, ele traz uma interessante divulgação da teoria do lucro, como eu disse, ilícito lucrativo. O que seria isso? Tentar mudar essa concepção do dano moral muito baixo, porque a pessoa ela pode usar uma informação falsa para destruir uma pessoa qualquer. Quer dizer, nós Perfeito. estamos aqui falando, se ele quiser nos destruir, o poderoso vai lá e faz. Então, o direito ao esquecimento no contraponto, olha o valor do direito, né? É a cultura do cancelamento agora, né, Fernando? Que está em voga, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que eu fugi do foco, né, meu querido? Não fugiu, não. Você estava falando da desindexação e eu lembrei do caso da Xuxa, né? Vamos falar sobre isso? Sim, Isso também. o caso Essa daquele também. filme, né? Hã? Que O Amor Estranho Amor. Isso também foi falado bastante, né? Pois é, ela tentou tirar o filme das locadoras, né? Foi filmado lá em 79, o filme. Mas aí lá que em tá, mas 90. ela perdeu, né? Ela perdeu, Pois né? é, ela foi um outro mau exemplo, né? Aí no caso, Fernando, tanto o STJ quanto o STF, né? Perderam a oportunidade, né? E as informações históricas revelam que ela gastou uma nota, não sei se é verdade, pelo menos é o que se leu aí em trabalhos, que ela gastou uma grana preta para poder recolher o material, ainda tentou, porque era VHS, Sim. né? Tentou recolher filmes, tudo, mas não conseguiu, quer dizer, perdeu dinheiro, perdeu tempo e ainda perdeu a ação, não conseguiu tirar do ar. Aquelas imagens, a imagem dela. Qual é o interesse público que há nisso? Não é para falar de liberdade de E expressão. tem um detalhe importante aqui, né, Fernando, que as pessoas não sei se atêm. Eu acho que o menino devia ter uns 12 anos na época, né, que contracenou com ela. Era um adolescente, mas ela tinha 16 anos. Ela também era de menor, né? Ela também era relativamente incapaz pelo Código Civil de 1916. Então, veja Muito só, bem lembrado. é um filme contracenado por dois menores incapazes. Pois é. Pois é. Essa questão que tem que ser esclarecida aqui também. E quando você indexa o termo pedofilia, né, ao nome dela, poxa, isso realmente é desonesto. Isso é desonesto, né? Então, se você começar a olhar, analisar a origem do processo e ver os fatos, né, que aconteceram à época do filme, né? Então, realmente, isso aí não tem nada a ver. E o mais importante, daí que eu deixo essa pergunta para você, Fernando, o que isso tem de relevante para a sociedade saber sobre esse filme, né? Ainda mais o Brasil, o Brasil teve tanta porno chanchada, né, Fernando? Que teve tanta aí nas nossas televisões aí. Quer dizer, por que ela não teria o direito ao esquecimento? Então, pois é. Quando a gente fala a respeito de pessoas públicas, né, a gente já tem aquele entendimento jurídico que se articula que pessoas que têm uma posição pública, eles não possuem o direito à privacidade de uma pessoa comum, né? Perfeito. Isso daí muito se estuda para aplicar em relação a, por exemplo, a família real, né? Lá, a família real não pode também invocar o direito de privacidade por conta de já estar numa posição privilegiada que é diferenciada dos demais. Agora, quando a gente parte também para uma demonstração do interesse, que é indispensável, né? O que nós temos que ter como balança? O interesse público deve estar claro. E ao que me parece, a decisão do Supremo na repercussão geral 786, ela é pobre. Por quê? Porque ela não define esse interesse público.
ela não mensura, ela não dá detalhes de como deve ser. Não, será examinado caso a caso, de acordo com as regras do direito penal e do direito civil. Não decidiu nada. Não Perfeito. decidiu, jogou toda a matéria no colo do legislativo. A nossa esperança de que isso mude agora é que avance o projeto lá. Porque se eles engavetarem o projeto e nada acontecer, nós vamos continuar com essa impossibilidade das famílias. Negou a existência do sofrimento. Quer dizer, a Constituição não permite, é incompatível com a Constituição, com todo o respeito, né? Se fosse com a família de um dos nossos, né, excelentíssimos ministros, será que o julgamento seria o mesmo? Sim. Porque as pessoas que estão sendo agora condenadas, né, porque como não houve, né, possibilidade de alteração e tal, isso aí é uma condenação, né? Isso foi um condenado, né? Fecha a porta. Então, o que há aí? Aí volta para aquele gancho do lucro do ilícito lucrativo, né? Com isso, há uma porta aberta, o Supremo abriu uma porta dizendo: televisões, Rede Globo, vocês que quiserem explorar a desgraça da vida das pessoas, fique à vontade. Né? Desde que seja um caso policial, já tem um interesse público, então vocês podem usar tudo. Imagine a caça às bruxas que vai ser, perdão da expressão, e isso, para mim, foi um aviltamento ao direito das pessoas e a ausência de qualquer espécie de modulação. Tem que ter uma modulação. Tommy, você não acha, Guilherme? Tinha Com que ter uma certeza. espécie de modulação? Não se modula nada. E vamos dizer que será examinado caso a caso. É o juiz de primeira instância que vai dizer. Vai continuar a dificuldade que nós estamos tendo. Fechou a porta para a família, que é para não ter, novamente, casos semelhantes, pedindo indenização. E a coisa ficou em cima da mesa. Né? Quero dar uma boa noite também para os coleguinhas que estão chegando aí, os amigos antigos, viu? Tem amigo aí, ó, que eu conheço há mais de 30 anos, viu, Guilherme? Chegando. Maravilha, pode ficar à vontade de cumprimentar aí, Fernando. Um amigo professor também, vários professores, muito obrigado. Tem vários professores aqui. Sejam bem-vindos. Doutora Jéssica também. Entrou o Aldrin também, outro colega meu aqui de Manaus. Eu vi o Luciano Pravato, eu vi o Fernando Marques. Olha só, João Paulo. O Luiz faz uma indagação aqui, ó. No caso da Xuxa, é que além de ser pessoa pública, né, como você tinha falado, né, bem falado, Fernando, ela dominava um programa infantil, né? Isso não pegou nada bem. Se ela fosse atriz, talvez já tivesse esquecido isso. Mas ela é apresentadora. É que, na verdade, ela representava um programa infantil, né? E isso que ficou ruim. E aí vem aquele apelido dela, né? Rainha dos Baixinhos, né? E aí fica pior ainda, né? Exato. Exatamente. E outros casos nós tivemos. Agora você imagina o perigo que há, né? Boa noite, o meu primo está aí também. Então, imagina o perigo que há nesses momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo na televisão. Tivemos um desembargador recentemente que foi gravado ao vivo chamando o policial de vagabundo lá, porque não estava portando máscara e não aceitou a imposição. Como é que nós descobrimos isso? Né? Câmera, filmando do celular. Então, se tudo agora é interesse público e nós vamos publicizar tudo, nós vamos viver num mundo que vai virar um inferno isso aqui, Guilherme. Porque o Supremo não decide, ele não fala. Ah, é um ativismo judicial. Tá, tudo bem, mas quando chega no colo dele uma coisa séria que tem que resolver, ele pega e dá uma decisão salomônica e fala, não, cada caso é um caso. Ponderação, caso concreto, conflitos fundamentais. Aí chamam o Alexi e chamam todo mundo. Guilherme, eu fiquei em cima acompanhando, tá? Vibrando, vai ser um jogo de futebol para ver o que vai acontecer. Nossa, que tristeza. Eu confesso aqui, desabafo para você que eu fiquei muito decepcionado. Mas não é de se espantar, né, Fernando? Eu já estou decepcionado com a Corte Suprema já de longa data, né? Acho que até a atual composição aí realmente é muito complicada. Né? A gente tem visto aí decisões aí autoritárias, né? Às vezes inconstitucionais, né? Totalmente embasadas em ilicitudes, né? A construção, né? De algumas teses, né? Que estão sendo firmadas no STF que realmente é de se preocupar, né? E eu acho muito perigoso. Perigoso, muito realmente. Perigoso. Eu acho que abriu um precedente perigoso também, né? Eu acho que porque o direito à privacidade, né? O direito ao esquecimento, ele está ligado com a dignidade da pessoa humana, né? Fernando, acima de tudo, né?
E, Exatamente. e parece que isso aí está sendo esquecido, né? Parece que isso não tem tanta relevância. E isso entra em contraponto com o que você acabou de falar. Porque quando você fala na liberdade de expressão, que deve ponderar nesse caso, né? Que o direito à memória, né? Que o acesso ao conhecimento, a manifestação de pensamento, ela deve ser preponderar sobre isso. Poxa, então como é que fica a questão das fake news, né? Que você acabou de falar. Quer dizer, Né? o projeto Lei 2630 é apelidado de lei da censura. Um Então, ponto não que eles estamos caminhando. bateram bastante. Eles É? bateram bastante no ponto, falando que a liberdade de expressão ela tem que se pautar, e alguns doutrinadores também dizem isso, né? Em Perfeito. cima de atos lícitos. Se o ato é Uhum. ilícito, não é liberdade de expressão. Aliás, nós tivemos há pouco, 2 dias atrás, a prisão do deputado, em que o Supremo, Perfeito. né, pautou exatamente esta situação, dizendo que a liberdade de expressão não pode se basear em atos ilícitos. E se você pratica ato ilícito, você não está exercendo a liberdade de expressão. Né? Então, Uhum. o que é uma... Aí vem. O que Bom, é aí interesse é público? discutível aí. O que é É. interesse público? Quem vai dizer? O Supremo. O que é, o que é ato ilícito? Quem vai dizer? O Supremo. É. Então, começo a ficar em dúvida se eu tenho que orar para Jesus ou para o Supremo, se uma causa cair lá. Porque tudo está ficando em termos vagos, né? A gente tem Claro. que ter uma segurança jurídica, não pode cair num conceito de termos vagos. É E perigoso. eu vou dizer mais, né, Fernando? O que é prisão preventiva? O que é prisão em flagrante? Né? E o Né? que é um mandado de prisão expedido pelo STF? Será que existe esse instrumento jurídico? Né? É, o inquérito das fake news. Vamos lá, Eu inquérito tenho das fake news. postado aí, não sei se você vê, eu gosto É, às vezes de brincar, né, um pouco também, porque a vida não é feita de rigidez. Rigidez em pedra vai bem, seres humanos vai mal, dá infarto, né? claro, Mas eu gosto, por isso eu gosto de sorrir um pouco e brincar. claro. Havia um filme antigo que o Stallone gravou, não sei se você chegou a assistir esse Já filme, até sei qual que você está né? falando. Já até sei qual É, que é. 4 letrinhas? exatamente. Fala o É nome esse aí. aí. É o É, juiz. o É o juiz Dredd, né? Dredd, ó. É o Dredd. É Dredd, né? É, É. onde ele é a polícia, ele é o juiz e o executor. Então, É. quer dizer, ele pega o bandido e fala assim: olha, você está preso, você está condenado, sua pena é a morte com um tiro, vai morrer agora, pá, mata na hora. Não podemos viver uma segurança jurídica desta forma. Me parece trágico isso. A gente está brincando, a gente está dando risada, mas é uma coisa que dá medo. Sabe o que é dar medo? Maquiavel costumava dizer, né, que aquele que é temido, né, será respeitado. É melhor ser temido do que amado. Mais ou menos por aí, né? Uhum. Então a gente já percebe que um poder, quando ele é instituído naturalmente pela vontade do povo, ele não tem esse lance tirano. Há uma diferença no trato, né? Não precisa disso. Eu não preciso dizer que eu sou professor para fazer com que o aluno fale na hora que deve falar. Imagina, eu vou tomar a palavra com rispidez, por quê? Então, Sim. naturalmente, a posição de um mestre, ela se estabelece. E se o mestre não tem voz onde ele está, é porque está no lugar errado, ele deve sair dali. Então, Uhum. não adianta a pessoa pôr uma toga e achar, agora eu estou investido, eu faço, eu sou o dread, vai acontecer do jeito que eu quiser. Mais tarde, isso daí vai vir em consequência. Você não acha, Guilherme? Eu acho que George Orwell, né, na década de 50, né, no finalzinho de 40, ele escreveu sobre isso, né? O conhecido 1984, né, que é conhecido, na verdade, é 1948, e ele fala dessa sociedade, né, aí vigiada, né, e realmente parece que a gente está vivendo, né, o que ele já havia propalado, né, aí é coisa de 60, 70 anos atrás. Estamos vivendo isso. Você trouxe esse filme Dredd também? Tá acontecendo, né? A ficção se torna, né, realidade. Né? Então tudo está virando realidade. Né? Se a gente for fazer essas analogias com esse filme que se falou agora. Eu acho. Agora você veja, não há direito ao esquecimento, né? O que vai acontecer com essas pessoas, com todos nós? Ó? Qualquer coisa de mal que ocorrer com a sociedade, na casa de uma pessoa, de uma família, ela não vai ter como buscar justiça para reparação. Quando eu Perfeito. não determino a reparação por um ato que se entende
ofensivo aos direitos alheios, o que acontece como consequência? A consequência é clara, né? Nós vamos ter o quê? Uma proliferação de novos atos em que haverá abusos novos um atrás do outro, especialmente as Uhum. fontes de mídia, de comunicação de massa. A porta está aberta. A partir do momento que se declara que não haverá indenização para veicular os casos, desde que se comprove que houve uma investigação policial a respeito de um determinado crime, os arquivos já devem estar sendo, a partir de já estão procurando lá já os casos que vão, e vai surgir um outro programa, estilo linha direta. Isso aqui não precisa ser profeta para dizer, né? Está na cara, isso vai sair. Uhum. Porque aí já tem um respaldo, né? Haverá uma exploração da desgraça alheia para lucro, o que para mim parece perverso. Não sei se essa é a interpretação dos meus pares, dos colegas todos que estão aí, né? Sua. Quando você... Olha só, Fernando, você trouxe essa discussão do direito ao silêncio, né? No direito processual penal, né? A ideia de você eliminar o direito ao esquecimento, o direito à privacidade, o direito de se deixar em paz, né? Do right to be alone da pessoa, Sim. né? The right to be forgotten. Você está acabando, você está aniquilando um direito fundamental da pessoa, de ela nunca mais, né? Por exemplo, no direito penal, de ter uma reinserção social, da pessoa se ressociabilizar, né? Diante da sociedade, para ter um emprego, para voltar à vida. Quer dizer, isso vai totalmente de encontro, né? Aos princípios mais comenzinhos do direito Eles penal podem processual falar, penal. né, Guilherme? Eles podem falar assim, não, mas no âmbito penal não mexeu. Mas vem cá, você enfraquece um direito fazendo como? Construindo um caminho diferente para ele ser pensado. Então, é assim que se enfraquece, né, o direito. Então, quer dizer, se eu já tenho lá formada a ideia da prescrição da pretensão punitiva do Estado no âmbito penal, por que eu vou enfraquecer isso, deixando de julgar a questão quando estão pedindo indenização? Porque será que não é realmente ilícito eu divulgar um fato que provoca dor na família? Ah, será que é ilusória essa dor? Perfeito. Eu acho que até o Gilmar Mendes ele fala disso no voto dele, né? Que Eu o gostei do direito à comentário. indenização, né? Ele fala disso, né? Do direito à indenização, né? Sim. Lógico, né? Eu acho que é como você acabou de falar, o caso do deputado, né? Você tem o direito de falar, né? Você tem, liberdade não pode ser confundido com libertinagem, né? Então, pode falar? Pode, mas você não pode extrapolar, né? Talvez a forma de se manifestar não seja a forma adequada. Mas, lógico, você vai responder pelos meios adequados, né? Certo? Né? Agora, você chegar e realmente tirar, né? Caçar, extirpar isso, né? Das garantias fundamentais dos indivíduos, eu acho isso aí, como você falou comigo na outra vez lá, Fernando, um total retrocesso social. Eu acho que nós perdemos aí com essa decisão do STF, realmente. Bastava balizar, né? Interesse público. No meu entendimento, interesse público é temporário. Ele não, sobre um fato, não pode ser eterno. Claro. A própria construção das leis é nesse sentido. Existe Sim. a prescrição de um fato gerador tributário, existe um período de tempo para o Estado punir o criminoso, existe um período de tempo para conservação de dados. Vai ver tudo. Agora, um interesse público, no caso de indenização das famílias de vítimas, não tem prazo, não tem tempo. Pode ser reclamado, desde que tenha um BO aberto lá, um inquérito, foi feita uma investigação, se torna um interesse público. Ou seja, pode explorar financeiramente. Para mim, é uma essa oportunidade coisa isso que aconteceu com o Gonzalez, né? Lá na Google Spain, que é a Corte Europeia, né? Que foi o caso emblemático que gerou toda essa discussão. Pô, se você olhar, isso aí é o maior exemplo, né? É o exemplo mais comum, né, Fernando, que pode existir dentro da sociedade. Guilherme, muitas pessoas têm o nome sujo, né? O nome vai lá para o Serasa, vai para o CEPROC, Guilherme, né? eu vou falar uma coisa para você. Esse Clubhouse aí, eu estou achando ótimo, né? Estou falando uma ferramenta aqui que é capaz de tirar a linha, não quero tirar do ar. Mas eu aprendi a dar uma coisa, para você ter uma noção. O direito à privacidade, o direito ao sigilo de dados vai sumir, né? Como dizia o Bauman lá, que nós colonizamos, né,
a nossa privacidade, nós destruímos. Ele já falava sobre isso. E o que Sim. está acontecendo, que a gente está vendo acontecer? De tanto a gente oferecer informação, dar informação, o Big Data começou a crescer, crescer, todo mundo utilizando aí os dados do Big Data. Olha, eu estava numa sala lá do Clubhouse e o diretor de um banco falou do aplicativo, né? E aí eu fui lá para ver esse aplicativo, que chama-se Dívida Aberta. Agora você vai ficar boquiaberto. Eu falei, não é possível que esse cara está falando, né? Que eu já sabia que dava para procurar pela própria internet, né? Porque a PGFN montou um site para poder negociar dívidas tributárias. Meu amigo, põe no app e procura dívida aberta. O que eles criaram lá? O governo, para arrecadar tributo, está tirando dando a localização geográfica dos maiores devedores tributários perto da sua casa. E permitindo que você escaneie uma nota fiscal na hora de você comprar. Eles estão incentivando isso, que aí você abaixa o aplicativo, aí você bate uma foto, pá, da nota fiscal. E ele já vai dizer quanto que aquele contribuinte que te vendeu aquele produto está devendo. Geográfica, posição Que geográfica. coisa, né? Os maiores devedores do Brasil. Quais são os devedores perto da sua casa? Gente, e o governo incentiva, porque eles querem arrecadar. Então, a informação ela acaba se tornando uma forma de coibir a sonegação, né? É um monitoramento global, né? Eu tive conversando alguns meses atrás com um professor na área de informática, Fernando. E ele tem uma empresa, né? Ele trabalha justamente com essa questão de monitoramento, né? Aí ele falou dessa questão, né? Que as pessoas já estão sendo monitoradas, né? Câmeras espalhadas em tudo que é lugar. E, né? As pessoas já sabem todos os atos consumeristas, né? Aí, e tá ligado com isso que você acabou de falar, né? O cara vai lá, passa a nota, ele acha, pô, é prático, né? Que maravilha, que coisa espetacular, né? Mas ele nem sequer tá vendo, né, que os dados deles estão sendo vazados. E você comentou agora do Clubhouse. Até o Clubhouse está sendo discutido sobre isso, né? Sobre a questão de vazamento de dados aí, né? Eventual vazamento de dados que pode existir. Aliás, vocês que estão nos assistindo aí, ó, se vocês já têm o convite ou usa o iPhone que ainda está só na plataforma, siga o Guilherme e me siga lá, viu? Segue a gente lá, que a gente está sempre antenado nas melhores salas de bate-papo aí do Clubhouse, né, Guilherme? Com certeza. Foi o Fernando que me fez o convite, aí eu tive aí a honra, né, de ter sido convidado pelo meu amigo aí. Fernando, vamos falar do direito à memória, porque veja só, quando você fala das vítimas do Holocausto, né, que aconteceu, quando você fala aí do Tribunal de Nuremberg, ou quando você fala do julgamento de Tóquio, né, são dois julgamentos internacionais que houveram, né, dois tribunais de exceção, sim, né, sim. tanto em Nuremberg quanto em Tóquio, né, e isso são coisas que devem ser discutidas, né, são fatos históricos de extrema relevância para a sociedade, né? Então, Ao passo que a dívida sua ou minha do Serasa é pouco relevante, né, para a sociedade, como você falou, explorar economicamente, né? Explorar economicamente. Então, vamos conversar mais sobre o direito à memória. O que a gente pode falar sobre isso? Então, não tem como pagar coisas, por exemplo, como o extermínio do povo judeu, porque elas são valores muito superiores, né, ao direito ao direito ao esquecimento, direito à privacidade. Então, nesse caso, o interesse público ele é evidente, né? Não tem como você esconder situações que envolvam, por exemplo, digamos aí, fatos históricos, né? Então, como é que você vai... Aqui nós tivemos inúmeros fatos aí recentes, né? Que tá, por exemplo, o presidente da República foi preso. Uhum. Então, quer dizer, não tem como. Como é que eu vou arguir alguma espécie de privacidade em situações como essa, né? Até achei muito bacana um comentário que eu estava vendo num desses vídeos que a gente assiste sobre LGPD, melhor dizendo, sobre direito ao esquecimento também, em que eu não me recordo que professor ele disse o seguinte, que gostaria de saber, né, qual era a informação relacionada à presidente Dilma quando ela pegou em armas, será que ela usou armas?
Porque aquele fato é um fato que não houve esclarecimento e que talvez tivesse relevância, né, para a história do Brasil. Não havia antes, mas passou a ter por ela ser uma personagem que entrou entre os presidentes da República do nosso país. Sim. Então, você pode ver. Então, quando você fala de direito à memória, o direito à memória, eu penso que seja essa necessidade de se linkar, né, o fato, quando é um fato relevante, que precisa, né, haver ali o seu registro. Aqui entre nós, viu, meu querido, tem ali o professor Mário Sérgio de Oliveira, que é um professor amigo meu, criminalista, e está dizendo aqui, eu diria que o extermínio Eu não, li. Interessante. não, o extermínio não, mas o nome exato, o nome das Uhum. pessoas, perfeito. O Sim. nome das pessoas é lembrado e o fato de uma forma global, né, para poder foi essas atrocidades que ocorreram com essas pessoas que fez com que mudasse o foco, o eixo do direito, né? Tudo que hoje nós temos construído foi com base nessa mudança, né? Fala Uhum. um pouco também, Guilherme. Deixa eu tomar uma água. Eu só fico fazendo esse contraponto, né, entre as garantias fundamentais, né, que ambas estão estatuídas na nossa Constituição Federal, não com esse nome, né, não com o nome esquecimento, nem com o nome memória, mas eles são aí conexos, né, tanto a liberdade de expressão quanto a vida privada e intimidade, porque nem privacidade existe, né, na Constituição Federal. O termo privacidade não tem, só tem no dicionário, né? Ele não tem na Constituição Federal, inclusive ele foi incorporado em 1990 a palavra privacidade, né, no dicionário brasileiro. Então é um termo recente, vamos dizer assim, né? Então, quando você faz essa colisão de direitos fundamentais, que Alexis, Dworkin, Perelman, né, e tantos outros justos filósofos já trabalharam, e aí você falou bem que o STF lavou as mãos, né? Ela falou assim, não, quando tem, nós temos que saber quem está certo na hora, né? Vamos ponderar um caso concreto. Poxa vida, qualquer acadêmico, né, Fernando, que está entrando aí no primeiro período, segundo período, já está estudando sobre isso, né? O que eles trouxeram de relevante a esse julgamento, né? Nada, né? Aliás, vamos ser um pouco ousados agora nesse momento, que eu acho que a live caminha para o final. Sim, A gente, no silogismo, a gente compreende que a sentença ela tem que ter uma harmonia, né? perfeito. Começo, meio e fim. Sim, Ela começa por meio do voto do relator, lá o que fortaleceu a tese de Dias Toffoli, dizendo que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. E ela termina falando, cada caso é um caso. Eu não já. consigo entender. Se é Não dá para entender. incompatível, não tem cada caso um caso. É muito vago, né? É aquela velha questão, né? Vamos ficar no muro, que aqui tá seguro. Eu Grande se caio frase, para né? lá, caio para cá, eu vou me equilibrar aqui e não caio para nenhum dos lados, né? E fica nesse chove e não molha, né? Infelizmente, eu acho que você falou muito bem, brilhantemente falou, né, na sua introdução, que a gente perdeu uma oportunidade de ouro, né? De se fazer justiça, né? De realmente fazer com que prevaleça, né? O direito à privacidade, né? O direito ao esquecimento desses familiares aí, né? Tá? Da mesma forma do González lá na Espanha, né? Da mesma forma, né? Do Serralheiro, que foi justiçado, né? Quando ele foi imposto um crime de qual ele não cometeu, mas que foi rememorado naquele programa televisivo, né? Depois de muitos anos, né? E ele foi quase linchado no bairro dele, né? Todo mundo achou que ele tinha cometido aquela atrocidade e não foi, né? Então, Tem a escola de é muito base perigoso. também, né? A escola base lá, que você conhece o caso também, Uhum. que É, foi veiculada uma mentira, né? A escola fechou. Você lembra, né, desse caso da escola base? sim. É, Então, o prejuízo que as pessoas têm não pode ser também deixado de lado, né? Eu acho assim, a memória de quem faleceu também, né? Como é que uhum. faz? Então, eu tive um caso interessante, né? No começo da minha militância como advogado, em que a prefeitura vendeu um jazigo lá, era um terreno perpétuo, e
ao invés de manter o cadáver lá, que era um avô de uma cliente minha, eles jogaram o cadáver, a ossada no ossuário geral, como se fosse indigente. E depois nós conseguimos provar que houve um erro e não avisou a família. Quer dizer, se o terreno era perpétuo e foi comprado para deixar lá, o que foi feito com a memória daquele que partiu, né? E eles foram condenados. A municipalidade foi condenada a indenizar. Na época, acho que era 25 salários mínimos, alguma coisa assim. Por quê? Porque o direito à memória, a família não tem mais como velar pelo Dia dos Mortos, né? Não tem como ir lá para fazer uma memória, lembrar do munícipe lá, né? Um parente que foi embora. Se alguém arranca de você algo que pertence à sua família, você foi ofendido de fato, né? Seja algo tangível ou intangível. Nesse caso, especificamente, havia tanto a tangibilidade da ossada quanto a memória, né? E tinha que haver indenização. Agora, a família da Aida, infelizmente, não foi interpretado dessa forma. Acabaram entendendo que, no caso dela, especificamente, a liberdade de expressão teria uma manifestação de interesse público que preponderou. Então, achei interessante a fala do ministro Gilmar. Embora ele deixou claro que tem que haver um sopesamento, né? Se tenho dois princípios, né? Se eu tenho uma colisão de direitos fundamentais, eu preciso verificar qual deles prepondera. Achei muito interessante a fala dele nesse sentido. Quando fala da questão indenizatória, né? Exato. Sim. Exatamente. Muito bom, Fernando. Tem mais alguma coisa para a gente conversar aí? Acho que não. Acho que sim, né? Já encerramos aí, né? Eu acho que nós conseguimos abordar bastante coisa, hein? Não tem muito questionamentos aqui. Acho que alguns colegas já se manifestaram. A gente já leu. Estou vendo um monte de gente aí. Você já cumprimentou eles todos? Sim, sim. Acabou de entrar um amigo meu também, o Ipirangi, também, aí de Curitiba. Outro colega. Doutor Luiz Ramírez. Tem vários alunos aí também, que estão aí. Marivaldo, Bruna. Entrou muita gente aí. Deve ter muito aluno teu também aí, né, Fernando? Tem alguns aqui, sim. Ana, Cecília, tá cheio de gente aí. Perguntas, tem alguma aí? Pessoal, tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta para ser feita aí? Estou à disposição. Tem alguma contribuição? Uma crítica, talvez, né? Também, né? Eu vejo... A liberdade de expressão é verdadeira, viu? Vocês podem falar. Aqui pode. Enquanto não caçarem a gente aqui, né? A nossa voz, né, Fernando? Enquanto as Big Techs não tiraram o nosso direito de falar, né? Aqui. O doutor Luiz Ramírez, muito obrigado, meu colega. Diretamente da Baixada Santista, né? Mandando um abraço aí. Muito obrigado. Pois é. O meu amigo lá, o Ipirangi, ele está escrevendo lá, história e esquecimento, como fica, né? Pois é. Mas é isso que a gente estava conversando, acho que você chegou depois aí, Ipirangi. Nós estávamos falando justamente do direito de memória, né? Tá? Tá aconselhando o Luiz Ramírez, o doutor Luiz, está aconselhando a fazer novas discussões, que ele achou muito interessante. Acho que o doutor Guilherme, professor Guilherme, vai deixar o vídeo, eu acho, né, Guilherme? Vou deixar. Eu vou fazer o upload dele no meu canal, tá? Deixa eu só procurar depois. Só para entrar no YouTube, digitar lá Guilherme Tomizawa. Adicionem lá o professor Guilherme Tomizawa para vocês poderem ter acesso ao IGTV, né? Que você vai pôr. Eu ponho no IGTV, depois eu subo pro YouTube. YouTube. Fica lá no meu canal. E lá tem quase 30 entrevistas. Olha que beleza! Tá bem legal, véio. Só tem fera, né? E o Ipirangi foi um dos entrevistados também aí, grande amigo meu. Eu assisti a oportunidade que você o entrevistou, eu estava assistindo. Você estava, eu lembro, você estava mesmo. Você se manifestou, eu lembrei aqui. Muito legal. Então, Ipirangi, nós já falamos sobre essa questão da história do esquecimento, tá? Direito de memória. Se dá uma voltadinha depois, dá um rewind.
E a gente falou bastante sobre essa questão, tá? Porque isso aí que você está falando é o ponto nevrálgico, né, da discussão, né? Aonde que entra, né, o direito à memória e onde que entra o direito ao esquecimento, né? Das pessoas, né? Dos seres humanos, né? E Boa seres noite, humanos... doutora Meire também, boa noite. Ah, legal. Exame. Inclusive pode ser aplicado para pessoas físicas e jurídicas, né? Aí no caso, né, Fernando? Isso aí acho que tem que... Exato. É, eu não me lembro de algum caso que envolva alguma PJ, mas eu acho que é perfeitamente aplicável também, né? Excelente. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos. Vou deixar aqui as palavras finais para o professor Fernando. Fernando, meu amigo, você quer fazer suas considerações finais aí? Quer fazer alguma É, merchandising, alguma propagandinha aí? não, não. Assim, continuo, vou dizer, aqueles que estiverem no Clubhouse, sigam o professor Guilherme Tomizawa e sigam também aqueles que são meus amigos, meus colegas, meus seguidores também, né? Fica o meu convite para seguirem o professor Guilherme, né, que ele está sempre contribuindo com um conteúdo de qualidade. E para fechar, o meu posicionamento sobre o tema que é de repercussão geral 786, né, do direito ao esquecimento, é de que o Supremo perdeu uma grande oportunidade de estar na vanguarda mundial com relação a um tema. Ele tinha material suficiente, me parece, para julgar. Sim, Poderia, com isso, conquistar a simpatia, né, inclusive do mundo, né, sim, mostrando que tem qualidade, mas, infelizmente, é assim que eu penso. Mas aquele caso em si, então, que ele criasse um paradigma mais forte, porque com essa decisão de repercussão geral que nós tivemos, ele remeteu o caso para ser tratado pelo Legislativo, que tem, né, permanecido inerte ao longo dos anos. Nós temos até, Guilherme, é interessante, acho que arrematar, que uhum, isso não foi falado, que os colegas, né, procurem uhum. lá o projeto de lei 2712 de Deixa eu ver aqui. 2015. Tá? Eu tenho aqui os projetos de lei, peraí. Me Na verdade, parece que o 2712 de o 2712. 2015 É, é esse é o mesmo. mais robusto, é o que está em andamento na Comissão de Ciências e Tecnologia. Ele está nessa fase aí. É o que fala um pouco a respeito do direito ao conhecimento. A maioria dos outros foi apensado, o outro foi arquivado, que seria o do Do Cunha. Eduardo O Cunha, né? 7881 de 2014 foi arquivado. Uhum. Sim, sim. Tem mais algum, Guilherme? Acho que nós Eu lembro que tivemos uma lista de. eram três Acho que projetos uns de lei oito, sobre nós tivemos esquecimento. oito. É. Eram? Qual É. que você tem aí? Não, eu tenho que pegar aqui, eu tenho numa outra palestra minha, eu teria que procurar Tá. Eu aqui. fiz, eu fiz uma. Eu fiz uma triagem aqui, me parece que o que está na pauta agora, na Comissão de Ciência e Tecnologia, é o 2712/2017. E Eu a acho que chance agora de, é. a chance de mudar esse panorama que o Supremo deixou plasmado aí pela repercussão geral no tema 786 é através desse projeto, né, o legislativo preencher a lacuna, que aí fica valendo o que o legislativo diz, né, que aí passa a ser lei e é evidente que nós não vamos aplicar a interpretação do Supremo, que perdeu, na minha ótica, né, humildemente digo, perdeu uma grande chance de fazer história, né? E Diz fazer o valer, doutor né, Ricardo. Fernando, o artigo primeiro, inciso terceiro, né, da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, né? Que na verdade já foi Isso. temática até para a jornada de direito civil. Eu não lembro o número dela aqui, mas deve ter, né? Tem também Sim, a sim. carta de Herédia, e tem essa jornada de direito civil que, deixa eu ver se eu acho ela aqui, para quem quiser ler depois, que já foi tratada essa questão do direito de esquecimento, né? Uhum. Eu não sei se você tem ela aí, mas não está aqui. Eu não marquei aqui, não. Mas eu posso depois postar lá no, no meu Depois eu te canal. envio também. Eu tenho A gente material coloca, aqui. todos os projetos de lei, né, que são mais atuais. E Eu tenho então até eu acho um, que eu tenho um arquivo em Word aqui, depois eu te mando, se quiser compartilhar com os colegas aí, uhum. a gente compartilha. Porque para mim o esquecimento está ligado, né,
a essa honra, né? A essa dignidade do ser humano, né? Então, perdemos uma chance, né, a nível global, Perdemos. realmente, de fazer história, realmente. É, porque pode ter certeza que o mundo estava olhando para a decisão e não sei qual vai ser a repercussão. Tem muitos que estão dizendo que foi ótima a decisão. Você consegue enxergar um viés que, para mim, não sei se é o fato de eu estar muito próximo das pessoas que estão numa classe social não tão elevada, né? Que a gente está junto do povo, Uhum. mais perto das pessoas de classe média. Então, se é que existe classe média ainda, né? Uhum. Talvez a minha percepção seja diferente em razão do ambiente, né? Que a gente vive sentindo a dor dos nossos clientes aí. E Sim. a gente percebe que foi, eu acho que foi uma perda, né? E respeito a posição daqueles que não entendem da mesma forma que eu. E falo isso com todo respeito, né? O posicionamento dos, dos ministros. Mas me Mas, pareceu, é, a consolidação da tese me pareceu muito, assim, antagônica. uhum. Você lê o início, que é incompatível, depois abaixo fala, mas cada caso é um Totalmente. caso. Estranho, muito estranho. Sim, totalmente. Eu acho que a gente perdeu essa oportunidade aí, né, de realmente fazer um direito ser construído, né, ser erguido, né, com muita. Então, realmente, me parece que. Soa contraditório mesmo, né, como você falou, porque quando você está falando em que prevalece a liberdade de expressão e a própria Suprema Corte, essa mesma corte, né, ataca, né, a liberdade de expressão com o inquérito das fake news, com a CPMI, né, que está tramitando no Congresso, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito que falava sobre as fake news, né, e o próprio projeto de lei, né, me parece uma coisa meio contraditória mesmo, né? Não, se a gente começar a olhar o panorama, né, é, É muito é, estranho, né? aí a gente vai entrar num viés político aí, né? Político ideológico. A gente entra numa outra seara. E, infelizmente, há um fortalecimento aí da exploração da dor alheia, né? Sim. Porque se eu não vou punir, e se eu não vou criar mecanismo de impedir que as pessoas explorem a dor do outro, que a família precisa ser reparada. Uhum. Eu vou dizer que pode, basta ser um caso que tem incidência criminal, o interesse público está comprovado, né? É estranho isso. Não é uma coisa assim que soa com tanta naturalidade aos nossos ouvidos, Sim. até porque se reconhecemos que o criminoso, né, julgado e condenado, ele tem direito a ser reinserido na sociedade, a gente nega. Ah, não, mas é o fato que nós estamos falando, né? Se há interesse público ou não. De novo, nós vamos cair naquela situação, né? Mas quando que há um interesse público? Uhum. Qual que é o limite desse interesse público? Até onde Sim. isso vai? Né? Isso vai para o questionamento que o nosso colega fez aqui, o Ipirangi, né? Que fala sobre o direito à história, né? Aí sim. Isso. Aí entra, aí fecha, né? Tá? E é justamente esse aspecto aí, né? É isso aí. Tá ótimo. Fernando, meu Tá amigo, bom? eu agradeço então tá? Você ter aceitado aí tão gentilmente o meu convite aí, né? Para a gente fazer essa Eu live. quero deixar um abraço para os que entraram por último. Agora, doutor Stassi, doutor Ricardo Monteiro. Muito Legal. obrigado aí pela presença. Essa live vai estar gravada, pessoal, tá? Para quem chegou no finalzinho, tá? Vai estar no IGTV, mas eu já vou deletar do IGTV, e já vou botar no meu canal lá, para vocês propositalmente irem lá, se inscreverem, Siga esse cara curtirem. aqui, ó. Tem material bom aí. Sigam ele. Tem muita Sigam. discussão boa ali, tá? Tem É, muita aí. A gente fala de cultura de cancelamento, a gente fala sobre o globalismo, né? Tem muitos temas aí interessantes sobre vacinação obrigatória, né? Então tem muita temática legal aí para a gente discutir, tá? obrigado, Então, doutor gente, Estado. obrigado a todos aí por terem comparecido. Fernando, meu amigo, novamente agradeço o seu tempo, sua paciência, né? E a sua resposta tão rápida, né? Em atender meu convite para ter essa discussão tão interessante, tão atual, né? Hoje, que estamos passando aí. Muito, conte comigo sempre, viu? Foi uma honra imensa, viu, Guilherme? Uma honra imensa estar aqui no seu canal e poder participar
de forma humilde, poder, de alguma forma, talvez, colaborar com todos aí. Tá Não, não bem? foi de humilde, não. Acho que você colaborou muito, trouxe muito conhecimento, deu um show aí, né? Deu uma aula aí para todo mundo, tá? Realmente foi um prazer aí. Ó, o Luiz tá. Boa noite aí, Luiz, Luiz, boa também. noite, Prazer obrigado. É com meu vocês primo. todos, né? É, Então, pessoal, boa noite a todos aí. Fernando, novamente, muito obrigado pela sua presteza, né? E também conte comigo aí para gente, para outras conversas interessantes aí que surgirem. Tá bom? grande Forte abraço. abraço. Valeu. Tchau, tchau para Tchau, vocês. tchau.